Capítulo 25. Morte de Samuel. História de Nabal e de Abigail. Faleceu Samuel. Todo Israel se reuniu e guardou luto, e sepultaram-no na sua casa em Ramá. Davi partiu e desceu ao deserto de Farã. Havia em Maom um homem que tinha propriedades, em Carmel. Era um homem muito rico, possuía 1.000 ovelhas e 1.000 cabras, e na ocasião estava tosqueando as suas ovelhas em Carmel. O homem se chamava Nabal, e a sua mulher Abigail. Mas enquanto esta era sensata e muito bela, o homem era grosseiro e mau. Ele era calebita. Davi, tendo sabido no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços, aos quais disse: Subi a Carmel, ide ver Nabal, e saudai-o em meu nome. Direis: que seja assim no próximo ano. Paz a ti, paz à tua casa, paz a tudo que te pertence. Soube que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco. Não os molestamos, e nada do que lhe pertencia desapareceu enquanto estiveram em Carmel. Interroga os teus servos, e eles te informarão. Interroga os teus servos, e eles te informarão. Possam os meus moços encontrar acolhimento por tua parte, porque viemos em dia festivo. Rogo-te, pois, que ofereças o que tiveres à mão a teus servos e a teu filho Davi. Ao chegarem, os moços de Davi repetiram a Nabal todas essas palavras da parte de Davi, e esperaram. Mas Nabal, dirigindo-se aos enviados de Davi, lhe respondeu: Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje os servos que abandonam seus senhores. Tomaria eu, portanto, do meu pão e da minha água, da minha carne que abati para os meus tosqueadores, e os daria de presente a indivíduos que ignoro de onde vêm? Em vista disso, os moços de Davi retomaram o seu caminho e regressaram. Ao chegar, informaram Davi sobre todas essas palavras. Então Davi ordenou aos seus homens: cada um cinja a sua espada. Cada um cinja a sua espada. Davi cingiu também a sua. E cerca de 400 homens partiram com Davi, enquanto 200 ficaram com a bagagem. Ora, Abigail, a mulher de Nabal, tinha sido informada por um de seus servos que lhe disse: Davi mandou do deserto mensageiros para saudar nosso senhor, porém ele os expulsou. No entanto, aqueles homens foram sempre cordiais para conosco, nunca nos molestaram, e durante todo o tempo em que estivemos em contato com eles, quando estávamos no deserto, de nada sentimos falta. Noite e dia eles foram com um muro protetor ao nosso redor. Enquanto estivemos com eles, apacentando nosso rebanho. Agora, pois, considera o que podes fazer, porque a destruição do nosso Senhor e de toda a sua casa é questão decidida. E ele é um homem vadio, a quem não se pode dizer nada. Imediatamente Abigail tomou 200 pães, 2 odres de vinho e 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 doces de figo, arrumou tudo sob jumentos, e disse aos seus servos: Ide na frente e eu vos seguirei. Mas nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela, montada no jumento, descia beirando o monte, Davi e os seus homens também desciam em sua direção. E assim se encontraram. Ora, Davi dissera: Foi, pois, em vão que protegi no deserto tudo que era deste indivíduo, e nada do que lhe pertencia se perdeu? E agora ele me retribui mal por bem? Que Deus faça a Davi isto e lhe acrescente aquilo, se, de agora até amanhã cedo, eu deixar com vida um só homem. Quando Abigail viu Davi, apressou-se a descer do jumento e prostou-se diante de Davi, e com o rosto em terra. Lançando-se a seus pés, ela disse: Ah, meu senhor, põe a culpa em mim.
Deixa, pois, a tua serva falar aos teus ouvidos. Escuta as palavras da tua serva. Não deu meu senhor atenção àquele homem grosseiro que é Nabal, nome que lhe vai bem. Ele se chama um insensato, e realmente é grosseiro. Eu, porém, tua serva, não vi os moços que o meu senhor enviou. Agora, pois, meu senhor, pela vida de Yahvé e pela tua própria vida, foi Yahvé que te impediu de derramar sangue e de fazer justiça pelas tuas próprias mãos. Agora que os teus inimigos e aqueles que buscam fazer mal ao meu senhor sejam como Nabal. Como Nabal. Quanto ao presente que a tua serva traz ao meu senhor, seja-lhe dado aos moços que acompanham o meu senhor. Perdoa, te peço, a falta da tua serva. Yahvé firmará a casa do meu senhor, porque o meu senhor combate as guerras de Yahvé, e, ao longo da tua vida, não se achará nenhum mal em ti. E se alguém se levantar para te perseguir e para tentar com Yahvé teu Deus, ao passo que a vida dos teus inimigos, ele lançará fora como a pedra de uma funda. E quando Yahvé cumprir todo o bem que predisse a respeito do meu Senhor, e te houver firmado como chefe em Israel, então não se perturbará o meu Senhor, nem sofrerá com remorso por ter derramado sangue levianamente, e ter feito justiça com as próprias mãos. Quando Yahvé te abençoar, lembra-te de tua serva, da tua serva. Então Davi respondeu a Abigail: Bendito seja Yahvé, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua sabedoria e bendita sejas tu, por me teres impedido hoje de derramar sangue e fazer justiça com as minhas próprias mãos. Mas pela vida de Yahvé, Deus de Israel, que me impediu de te fazer o mal, se não tivesses vindo tão depressa à minha presença, eu juro que, de agora até o amanhecer, não teria sobrado com vida um único homem que andam com Nabal. Então Davi recebeu o que ela lhe havia trazido e lhe disse: Volta em paz para a tua casa. Vê que ouvi a tua súplica e te atendi. Quando Abigail voltou para Nabal, encontrou-o em festa em sua casa, uma festa de rei. Nabal estava alegre e completamente embriagado, e por isso, até o romper do dia, ela nada lhe revelou. De manhã, quando Nabal acordou da bebedeira, sua mulher lhe contou o que acontecera, e ele sentiu o coração parar no seu peito, e ficou como pedra. 10 dias se passaram, então Yahvé feriu Nabal, e ele morreu. Ouvindo que Nabal morrera, disse Davi: Seja louvado Yahvé, que usou de justiça comigo pela afronta que recebi de Nabal, e que deteve o seu servo de cometer pecado. Yahvé fez recair sobre a cabeça do próprio Nabal o mal que planejara. Davi mandou pedir a Abigail que se casasse com ele. Os servos de Davi foram, pois, a Carmel para se encontrar com Abigail e lhe disseram: Davi nos mandou a ti para te levar para seres sua mulher. Ela se levantou, prostou-se com o rosto em terra e disse: Tua serva é como escrava para lavar os pés dos servos do meu senhor. Apressadamente Abigail se levantou e montou no jumento, seguida por 5 de suas servas. Ela partiu precedida dos mensageiros de Davi, que a tomou por mulher. Davi tinha também tomado a Aquinoã de Jezreel, e ambas foram suas mulheres. Saul tinha dado a sua filha Micol, mulher de Davi, e Falti, filho de Laís de Galim. Capítulo 26. Davi poupa a vida de Saul. Então os ifeus vieram encontrar Saul em Gabaá e lhe disseram: Não está Davi escondido na colina de Aquila, diante da estepe? Saul pôs-se a caminho em direção ao deserto de Sif, à frente de 3.000 homens, os melhores de Israel, para cercar Davi no deserto de Sif. Saul acampou na colina de Aquila, ao lado da estepe, perto do caminho. Davi
montava no deserto e soube que Saul tinha vindo no seu encalço no deserto. Davi despachou espias, que lhe informaram que, de fato, Saul havia chegado. Então Davi se pôs a caminho e chegou ao lugar onde Saul acampava. Viu o lugar onde estavam deitados Saul e Abner, filho de Ner, o chefe do seu exército. Saul estava deitado no interior do recinto, e a tropa acampava ao redor dele. Voltando-se para Aquimeleque, o heteu, e Abisaí, filho de Sárvia, irmão de Joabe, Davi lhe disse: Quem descerá comigo ao acampamento até Saul? Abisaí respondeu: Eu descerei contigo. Então Davi e Abisaí foram de noite até a tropa e encontraram Saul deitado e dormindo no interior do recinto, a sua lança fincada no chão à sua cabeceira, e Abner e o exército dormindo ao seu redor. Abisaí disse então a Davi: Deus entregou hoje o teu inimigo nas tuas mãos. Permite que eu o encrave no chão de um só golpe com a sua própria lança. Não será necessário um segundo golpe. Mas Davi respondeu a Abisaí: Não o faças parecer. Quem levantaria a sua mão contra o ungido de Yahvé e ficaria impune? Disse ainda Davi: Pela vida de Yahvé, Yahvé mesmo o ferirá. Quando chegar a sua hora, e ele morrerá, ou quando no campo de batalha for ferido. Que Yahvé me tenha como abominável se eu levantar a mão contra um ungido de Yahvé. Apanhe agora a lança que está à sua cabeceira e o cantil de água e vamos. Davi apanhou a lança e o cantil de água que estava à cabeceira de Saul e partiram. Ninguém viu nada, ninguém percebeu coisa alguma, ninguém acordou, todos dormiam, porque um torpor vindo de Yahvé caíra sobre eles. Davi passou a outra banda, pôs-se no cume do monte ao longe, de sorte que um grande espaço se separava. Então Davi gritou ao exército e Abner, filho de Ner: Não respondes, Abner? Disse ele. E Abner respondeu: Quem és tu que gritas para o rei? Davi disse a Abner: Acaso não és homem? E quem há em Israel que seja como tu? Então, por que não guardaste o rei, teu senhor? Pois alguém do povo quis tirar a vida do rei, teu senhor. Não está certo o que fizeste. Pela vida de Yahvé, sois dignos de morte, porque não valeste por vosso senhor o ungido de Yahvé. Olhe e vê onde está a lança do rei e o cantil de água que estavam à sua cabeceira. Então Saul reconheceu a voz de Davi e disse: Não é a voz que ouço, meu filho Davi? Sim, meu senhor e rei, respondeu Davi. E acrescentou: Por que o meu senhor persegue seu servo? Que fiz eu? Que mal há em mim? Rogo-te, senhor, meu rei, que ouças as palavras do teu servo. Se é Yahvé que te impede contra mim, a oferenda do altar o apaziguará. Se os homens estejam malditos perante Yahvé, por que eles me caçam hoje a ponto de me excluir da herança de Yahvé, dizendo: Vai, serve a outros deuses. Não se derrame agora o meu sangue na terra, longe da presença de Yahvé, pois o rei de Israel saiu em campanha para procurar uma simples pulga, como se estivesse caçando um perdiz pelos montes. Saul disse: Pequei, volta, Davi, meu filho. Nenhum mal te farei de agora em diante, pois tiveste hoje a minha vida em tão alto apreço. Sim, tenho agido insensatamente e me enganei muitíssimo, respondeu Davi. Aqui está a lança do rei, venham dos moços buscá-la. Yahvé retribuirá a cada um segundo a sua justiça e a sua fidelidade. Yahvé te entregou hoje nas minhas mãos, e eu não quis estender a mão contra o ungido de Yahvé. Assim como no dia de hoje, a tua vida mereceu aos meus olhos tão alto apreço. Assim também valerá Yahvé pela minha vida e me livrará de todo o aperto. Então Saul disse a Davi: Bendito sejas, meu filho Davi. Certamente muitas coisas empreenderás e terá êxito. Davi seguiu o seu caminho e Saul voltou à sua casa. 4. Davi entre os filisteus.
Capítulo 27. Davi refugia-se em Gate. Disse Davi no seu coração: algum dia perecerei pelas mãos de Saul, e o melhor que devo fazer é salvar-me na terra dos filisteus. Saul desistirá de me perseguir em todo o território de Israel, e assim escaparei das suas mãos. Então Davi se levantou e se pôs a caminho com os seus 600 homens, e foi ter com Aquis, filho de Maaca, rei de Gate. E Davi habitou junto de Aquis, em Gate, ele e os seus homens, cada qual com a sua família. Davi, com as suas 2 mulheres, Aquinoã de Jezreel e Abigail, que fora mulher de Nabal de Carmel. Saul foi informado de que Davi se refugiara em Gate e cessou de persegui-lo. Davi, vassalo de Aquis. Davi disse a Aquis: rogo-te que, se encontrei graça aos teus olhos, seja-me concedido um lugar numa das cidades do campo, onde possa morar. Por que continuaria o teu servo morando contigo na cidade real? No mesmo dia, Aquis te deu Ciseleg, e por isso que Ciseleg permanece aos reis de Judá até os dias de hoje. O tempo em que Davi permaneceu no território dos filisteus foi de 1 ano e 4 meses. Davi e os seus homens faziam incursões contra os Gesuritas, os Gessitas e os Amalecitas, tribos que habitam a região que vai de Telém, na direção de sul, até a terra do Egito. Davi devastava a terra, não deixava com vida nem homem nem mulher, arrebatava ovelhas e vacas, jumentos, camelos e roupa, e retornava com tudo a Aquis. Quando Aquis perguntava: onde foi a incursão hoje? Davi respondia que tinha sido contra o Negueb de Judá, ou o Negueb de Jeramel, ou o Negueb dos Quenitas. Davi não deixava com vida nem homem nem mulher que trouxesse a Gate, para que ninguém ficasse para acusá-lo, dizendo: aí está o que fez Davi. Assim foi o comportamento dele todo o tempo em que esteve no território dos filisteus. Aquis confiava em Davi e dizia: ele se tornou odioso a todo Israel, seu próprio povo, e por isso continuará para sempre o meu servo. Vou dar uma pausa aqui e continuo no próximo.